Glória a Jesus. Compartilhar com você nessa noite. O tema da palavra é pensamentos de poder. Declare: pensamentos de poder. Amém. O Caio até falou, porque está no mesmo espírito, falou daquilo que nós pensamos. E lá em Provérbios, abre aí Provérbios capítulo 23, versículo 7. Lá diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vamos ler juntos? Como, aqui, tem outra versão? Esse aqui é outra versão, não é ANTLH, coloca RA. Porque como isso, vamos ler juntos? Porque como imaginou na sua alma, assim é. Amém? Próximo versículo, 1 João, capítulo 4, versículo 17. Agora, esse é mais poderoso. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, uma coisa que acontece conosco todos os dias, em todos os momentos, é que nós estamos pensando. Acordou, começou a pensar. Começou a pensar a respeito do dia, começou a pensar a respeito da semana, começou a avaliar, a raciocinar, a entender, buscar entendimentos. Começou, acabou o descanso. Acordou, acabou o descanso. Começamos com uma frequência de pensamentos. Você está aqui, de repente você está olhando para mim pensando em outra coisa. E às vezes a gente não tem nem controle dos nossos pensamentos, o quão rápido eles acontecem. E eles acontecem rapidamente. Passa um homem bonito, na hora que você vê, você está olhando para aquele homem bonito. Passa uma irmã bonita, na hora que você vê, seus pensamentos foram roubados. Então, frequentemente, a nossa mente, ela é chamada a atenção, ela recebe dardos inflamados, ela recebe informações a todo tempo, e assim, às vezes não tem nem como nós controlarmos todos os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Mas a palavra de hoje é que nós precisamos de termos pensamentos que liberam poder sobre a nossa vida. Porque existem pensamentos que liberam morte, existem pensamentos que liberam tristeza, existem pensamentos que nos trazem até doenças, fadigas, pensamentos que nós às vezes vamos nos alimentando deles, que quando a gente percebe, a gente está doente. Às vezes a nossa vida está tudo certinho, como nós falamos semana passada, a palavra que falou sobre o abalo é para mudança. E nesses momentos de abalo, no meio da circunstância, quando nós somos abalados, nós somos bombardeados por pensamentos. Pensamentos principalmente de que o Senhor não me ama, o Senhor se esqueceu de mim, como que o Senhor permite isso na minha vida, né? E esses pensamentos se tratam a respeito de Deus. Esses pensamentos também de derrota acontecem também, a gente começa a pensar coisas que a esposa pensou a respeito da gente, quando ela nem pensou, ou a namorada, ou a noiva, né? Ou o pai, não meu pai. Enfim, nós somos atacados constantemente sobre pensamentos na nossa cabeça. Existe até um livro, acho que tem 2 autores com o mesmo tema: A Mente, o Campo de Batalha. E verdadeiramente, a minha mente, a sua mente, a mente do crente e principalmente a mente do não crente, ela é bombardeada para que em todo tempo você, de alguma maneira, você aceite aquelas sugestões malignas
e você alimente elas até o ponto de que elas se manifestam, até o ponto que aquele pensamento se torna uma verdade. Diz que uma mentira, quando ela é repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. E um pensamento maligno também. Setas malignas também. Pensamentos malignos também. Quando você aceita eles, quando você aceita essas sugestões, quando você aceita esses ataques sobre a sua mente, esses pensamentos de que você está falido, que você está derrotado, que não há mais jeito para você, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir pagar essa dívida, que o seu casamento não vai para frente, que está tudo acabado. Então são muitos pensamentos, e de toda sorte de pensamentos. E é incrível, parece que é só a gente ter uma crise, a vida está tudo certinho, está tudo organizado, meu casamento com a minha esposa está tudo organizado, mas às vezes ela dá uma palavra, às vezes ela tem uma ação, e foi só uma palavra, foi só uma ação, mas já passa um monte de pensamento na minha cabeça. E às vezes passa pensamentos, quer saber, eu acho que esse negócio não vai dar certo, quer saber, isso não vai romper. Você pensa... E aí você não tem controle, porque você pensa em separação, você pensa em viajar, você pensa em você trabalhar, você enfiar sua cara no trabalho, para que você chegue em casa cansado e só durma. Passa um monte de pensamento. Mas isso só acontece comigo, com você não acontece. Isso acontece lá em casa. Sabe, queridos, todos nós somos bombardeados. E é na nossa mente que acontece tudo. Nós precisamos de decidir coisas, nós precisamos de comprar, nós precisamos de vender, existem decisões futuras que você tem que fazer agora. E aí vem tantas coisas na sua cabeça. Será que eu faço isso? Será que eu assino esse contrato? Será que eu compro esse imóvel? Será que eu entro nessas parcelas? Será que eu consigo pagar? E aí os corretores aqui ficam todos, consegue, o Senhor é contigo, vamos para cima, Deus é fiel, né? E tem lançamento essa semana, toda semana tem lançamento aqui em Rio Verde. E você tem necessidade de comprar algo, você fala, mas eu não tenho dinheiro, será que eu entro nesse financiamento? Será que eu entro nesse consórcio? E a gente faz tantas avaliações, e a gente estuda tantas coisas, mas às vezes a gente esquece que há um Deus que tem pensamentos ao nosso respeito, e que Ele tem pensamentos bem formados, bem claros, bem determinados a respeito de nós. E a palavra diz que os pensamentos dele ao nosso respeito são de paz e não são de mal, e são pensamentos que vão nos levar a alcançar aquilo que nós desejamos, que nós almejamos. Então nós não precisamos de ficarmos atribulados, nós não precisamos ficar amedrontados, nós não precisamos de ficarmos divididos, nós só precisamos de uma coisa: conhecer o Senhor, conhecer Ele, conhecer o propósito dEle e conhecer aquilo que Ele tem para você. Amém? Amém. Esses dias atrás eu estava conversando com um irmão que está assim meio frio na fé. Às vezes tem irmãos que ficam frio na fé, né, João? É o João, não é? Parece mais o João, filho do João Carlos. Não é não, né, mano? Você de azul? Não é não, né? Rapaz, você pareceu demais, eu podia falar. Falei, olha, ele é o filho dele aqui. Eu já até falei o nome do irmão, meu Deus, escapou. Mas na hora que eu vi ele, eu falei, é o filho dele. Agora, na hora que eu falar, ele vai fazer a leitura, né? E ele está meio frio, trabalhando demais, trabalhando de dia e de noite. E ele tem um coração para Deus, um homem cheio de fé. Mas o trabalho tem consumido, e trabalha de dia e de noite, e tem responsabilidades, e tem coisas para fazer, e tem que estar lá no ponto de trabalho, porque tem um restaurante. Amém, tem prosperado.
E aí ele estava fazendo algumas avaliações e a gente conversando na mesa, eu meio triste com ele por causa do distanciamento assim que ele tem passado. E eu sei que a gente começou a falar de clima, né? Eu falei, irmão, você está entendendo tanto de clima, mas às vezes você não está percebendo que a sua vida espiritual está esfriando. Você está sabendo entender tantas coisas. Às vezes a gente se interage, às vezes a gente se intera de tantas coisas naturais. Às vezes a gente se intera, você vai comprar algo, eu faço isso, eu leio a respeito daquilo, os pontos fortes, os pontos fracos. Hoje a gente tem internet, a gente busca tanta informação. Mas às vezes quando se trata da gente dobrar o joelho, ou de abrir a palavra, e de conhecer a vontade de Deus, de conhecer os caminhos do Senhor, os preceitos deles, nós somos tão fracos, nós somos tão falhos. E aí nós tomamos decisões baseadas na ciência, tomamos decisões baseadas mas está todo mundo comprando, mas está todo mundo falando que vai ser algo muito bom, e a gente está indo pela maré, estamos indo pela correnteza de coisas, e esquecemos de ouvir o Senhor. E aí na hora que vem as consequências, a gente fala, Senhor, onde o Senhor estava? E Deus fala, eu estava no mesmo lugar, eu estava te esperando. Esse não era o caminho que eu tinha para você, essa não era a porta que eu tinha para você. Amém, amém. E amanhã vai ter oração, 5 horas da manhã. As palavras comunicam, né? Nenhuma coincidência, só para aumentar a oportunidade de você vir orar e buscar o Senhor. Então, queridos, Jesus mesmo disse que as pessoas sabiam ler as coisas, mas não conseguiam perceber que é chegado o reino dos céus, é chegado o tempo de Deus. Sabe, nós estamos passando sim por um tempo de mudança de tempos, mudança de chaves, e Cristo Jesus está voltando aí, Ele está voltando para buscar a igreja. Dá essa informação para o irmão que está do seu lado, fala, Jesus está voltando, querido. Amém, amém. Mas vamos voltar a falar aqui da nossa mente. Por isso nossa mente se torna então esse terreno de batalha, quando temos o conhecimento de que estamos para decidir, quando nós sabemos que algo vai acontecer, quando nós temos a certeza, quando algo está claro para nós, nós nem pensamos, nós nem pesquisamos, nós nem avaliamos. Quando eu tenho certeza que aquele negócio que eu vou fazer é bom, eu já assino logo o contrato, sim ou não? Eu passo logo o cartão. A gente nem pensa, quando a gente tem clareza. Mas quantas vezes nós tomamos decisões sem ter clareza? Não, eu vou me arriscar. E deixa eu te dizer, isso não é fé. Quando você se arrisca, não é fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, e a convicção de fatos que se esperam. Amém? Você pode fazer um negócio que para muitas pessoas você está arriscando, mas para você não é arriscar, para você é fé. Eu tenho certeza. Não, mas esse negócio não é tão bom. Pois é, mas eu tenho tanta convicção no meu coração, porque nós não devemos andar por aquilo que nós vemos, mas andar por aquilo que nós cremos. Então nós não temos dificuldade de tomarmos decisões quando nós temos conhecimento, mas quando nós não temos, nós somos afligidos por todos os tipos de pensamentos. E por que não buscar o conhecimento que vem do alto? Amém? Por que não buscar o conhecimento do Senhor? Eu gosto muito daquele texto de Jeremias, capítulo 29, 11. Eu acho que eu cito ele quase todo culto aqui, porque para mim isso é tão verdadeiro. Coloca aí, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. 29. Faltou um 2 aí, na frente do 9.
Amém. O texto diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu até já citei ele aqui. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Próximo versículo. Então, o Senhor conhece tudo a respeito de você. A palavra diz que antes que a palavra saia da minha boca, Ele já conhece. Antes que eu saísse da madre da minha mãe, Ele já me conhecia também, porque foi Ele que me formou lá dentro. Antes que houvesse o primeiro dia da minha vida, Ele já tinha contado eles, todos os dias da minha vida. Repita comigo: todos os dias da minha vida já estão contados no livro do Senhor. Então, queridos, existe alguém que sabe tudo ao meu respeito, e existe alguém que sabe tudo ao seu respeito. E Ele diz: eu sei os pensamentos, eu tenho pensamentos que são bons, eu não tenho pensamentos de medo, eu não tenho pensamentos de pavor, eu não tenho pensamentos de dúvidas, eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos de segurança, eu tenho pensamentos que são certos e que são poderosos para a sua vida. Alguém pode dizer amém? Aí agora eu sei que o Senhor sabe tudo sobre mim. Agora eu sei, Ele sabe até mais do que eu sei a respeito de mim. Para a gente saber as coisas que nós estamos tendo, nós precisamos fazer um exame de sangue, sim ou não? Você não sabe o que você tem, mas Deus sabe. Você precisa fazer uma ressonância. Você não sabe o que está aí dentro de você, mas Ele sabe tudo. E quando a notícia chega para te apavorar, Ele já te diz nessa noite: eu já tenho pensamentos de paz a respeito disso. Você não tinha conhecimento, mas eu tinha conhecimento. Você está passando por alguma coisa terrível, difícil nesses dias, o Senhor está dizendo para você: eu já sabia e eu tenho pensamentos de paz ao seu respeito. Eu tenho uma porta para você, eu tenho um acesso para você. Amém? Então, uma vez que eu sei que o Senhor então tem esses pensamentos, eu não posso ficar atribulado, eu não posso ficar, ligando para todo mundo, pedindo uma ajuda, uma explicação. Eu tenho que fazer uma ligação para outro número. Jeremias 33:3. Podemos abrir, depois a gente volta para o versículo 12. Jeremias, vamos ligar para esse telefone aqui, ó. Jeremias 33:3. Repita comigo: Jeremias 33:3. Amém. Invocai-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e que estão ocultas e que eu não sei. Eu não sei, eu estou aflito, eu estou tendo um monte de pensamentos a respeito da minha casa, eu estou tendo um monte de pensamentos a respeito da minha empresa, dos meus negócios, eu estou tendo um monte de pensamentos contrários a respeito do meu futuro, mas o Senhor está dizendo: invoca-me, clama-me, porque eu tenho uma resposta para você. Amém? Porque eu tenho uma resposta. Eu vou te anunciar a minha resposta. O Senhor está dizendo nessa noite: eu tenho uma resposta e eu não vou ficar calado. Eu vou revelar ela para você. E eu vou revelar, a minha resposta vai ser uma resposta de coisas grandes para você. Elas estão ocultas. E você não sabe, mas eu tenho uma resposta. Amém? Amém. Tem um outro texto que está lá em Provérbios. Também é outro que eu gosto demais de citar, mas agora eu não me lembro. Eu acho que é Provérbios 3, mas não vou me arriscar o versículo. Que diz o seguinte: que se nós buscarmos a sabedoria de Deus, como nós buscamos os tesouros escondidos dessa terra, nós encontraremos. Se nós buscarmos a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, como nós buscamos a sabedoria, as coisas dessa terra, os tesouros dessa terra, nós conheceremos a sabedoria de Deus. Amém?
Amém. Nós não precisamos, queridos, de ficarmos aflitos. Como nós cantamos aqui, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás sempre. É só clamar, é só pedir, não precisa descabelar, não precisa tomar um Rivotril, um Anafrenil, um Gardenal. Às vezes nós gastamos muito tempo buscando tantos recursos, é isso que eu quero que você entenda. Nós temos tanto medo, e esse medo nos causa tanto pânico, nos causa tantas aflições, e nós buscamos informações no Google. Deixa entrar. Mas Pedro falou: Jesus, só tu tens palavras de vida eterna para nós. Eu não tenho outro lugar para me buscar. Eu não tenho outro recurso. Amém. Amém. Querido, deixa eu te dizer, nós temos uma ligação direta com o céu. Os céus estão abertos para nós. Eu vou dizer de novo para você, os céus estão abertos para nós. Se nós o buscarmos, se nós o invocarmos, vamos voltar para Jeremias 29:12 agora, que também continua dizendo a mesma coisa. Se nós o invocarmos, então, vamos ler juntos, 1, 2, 3, e então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos... Ele te ouve. Quantos creem na palavra do Senhor? Ele diz que Ele te ouve. Ele te ouve. Ele te ouve no carro. Ele te ouve no quarto. Ele te ouve na rua. Ele te ouve no banheiro. Ele te ouve montado na bicicleta ou dentro do seu carro. Ele te ouve. Passareis a orar. Então ora. Então busca. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E quando eu sou forte, é que eu sou fraco. Quando eu não preciso de buscar o Senhor, é que verdadeiramente eu estou fraco. Mas quando eu preciso, é que eu me torno forte. Sabe, querido, às vezes você está num ambiente propício para Deus fazer milagres na sua vida. Você está com terreno próprio para Deus fazer milagres. E Deus quer fazer. Deus é um Deus de milagres. Se existe uma coisa que é natural lá no céu, é milagre. O que nós aqui escandalizamos, nossa, que é isso? Que coisa linda, lá no céu é comum. Lá as ruas são de ouro e de cristal. O que você acha que é muito rico aqui, lá é natural. Então Deus tem resposta. Passareis a orar, invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Quantos aqui já tiveram experiências de orações? Deixa eu te dizer, não acabou, querido. Deus quer dirigir você em cada passo. Deus quer te dirigir em cada circunstância. Deus quer te ajudar em cada dificuldade. Deus quer abrir os seus olhos diante de um cenário que você não está enxergando nada. Quem conhece a passagem de Eliseu e o seu servo Geazi. Geazi saiu de dentro de casa para buscar água, para fazer alguma coisa, e quando Geazi sai de casa, ele olha, tem um exército, tem uma tropa de elite, carros, cavalos, homens com espada, com lanças, homens com flechas, arcos e flechas, um exército que foi ordenado para ir lá para matar Elias, Eliseu e o seu servo. Geazi é tomado por pensamento, sabe de quê? De morte.
ele é tomado por pensamentos de pânico, ele recebe uma avalanche, sabe, a adrenalina dele sobe, ele fica em pânico, ele entra para dentro de casa, ele fecha a porta, ele grita com Eliseu e fala: nós estamos enrascados, nós estamos perdidos. E Eliseu, com aquela cara de quem já ouviu Deus, de quem já sabe todas as coisas porque anda com o Senhor, amém? Fica olhando para Geazi com aquela euforia toda, com aquele pânico todo, e ele fala: Carmou? Está mais calma agora? Deixa eu te dizer, Geazi, deixa eu orar por você, porque você não está vendo o que eu estou vendo. Vem cá, Geazi. E ele ora: Deus, abre os olhos do meu servo, que ele possa ver aquilo que o Senhor me mostrou. Geazi sai de dentro de casa, abre a porta novamente, e ele vê por trás daquele exército carros e cavalos de fogo. Ele vê um exército do Deus Altíssimo, do Senhor, o exército do Senhor dos exércitos, em volta daquele exército terreno. E quando nós vemos o exército de Deus, o exército dos homens não é nada, nada. Quando Jesus foi pego, e eles perguntaram: quem é o Cristo? Ele disse: eu sou. Eles caíram. Alguém disse: Jesus, se livra. Ele falou: não, se eu quisesse, eu pedia para que o Pai enviasse um anjo, e ele mataria milhares. Um anjo. Então entenda bem, há uma resposta da parte do céu para você. Há um exército ao seu favor. O Senhor dos exércitos. E a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e Ele os guarda. Então, querido, nós somos atacados, somos. Nós somos afligidos, somos. Recebemos setas, somos. Mas nós precisamos de conhecer o Senhor. Precisamos de ter intimidade com Ele. Porque quando o inimigo chegar, você já tem uma resposta para ele. Quando a notícia chegar, o Senhor já falou para você. Quando Geazi entrar com a notícia ruim, você já tem uma notícia para ele. Ei, já tem carros e cavalos de fogo no meio desse negócio. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso escudo. O Senhor é por nós. Calma. Eliseu sai lá para fora, ergue as mãos e fala para o Senhor: Senhor, cega esses soldados agora. Coloca cegueira nos olhos deles. Todos os soldados ficam cegos. E Eliseu agora poderia matar um por um. Poderia entregar ele para o exército a favor. Poderia acabar com o exército da Síria. Mas o que ele fez? Ele pegou esses soldados, todos de mão dada: me segue aqui, vamos ali. Quando chegou lá no rei, o rei falou: o que nós vamos fazer? Vamos matar todo mundo? Não, vamos preparar um banquete. Vamos dar um banquete para eles, vamos servir eles. Sabe o que o Salmo 23 fala? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eliseu deu um banquete para os inimigos. E Jesus fala o quê? Orai por aqueles que vos perseguem. Mas os pensamentos que a gente tem é o quê? Não são os pensamentos que nós temos. Os ataques que nós recebemos não são pensamentos de bênção a respeito dos nossos inimigos. Pisou no meu pé, vai ver o que eu vou fazer. Sim ou não? Mexeu com a pessoa errada. Eu sou crente, mas minha pistola não.
Mas se você anda com o Senhor, querido, você é crente e tudo que você tem é também. Sua pistola é convertida. Quantos aqui tem pistola convertida? Aleluia. Quantos tem um rifle convertido? Diga glória a Deus. Sabe, queridos, nós podemos nos imaginarmos muito em derrota. Nós podemos nos imaginar muito em dificuldade. E deixa eu te dizer, quanto mais você pensa em derrota, quanto mais você alimenta a tristeza, quanto você mais alimenta, sabe, o caos, mais você vai ver o caos. Porque Provérbios diz, porque como imagina em sua alma, assim você é. Como você imagina, mas você não tem que se ver como você se vê. Você não tem que se ver como Satanás quer dizer que você é. Você tem que se ver como o Senhor diz que você é. E você tem que declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou onde a palavra de Deus diz que eu vou. Eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho. Amém. Amém. E o diabo então não, por mais que ele queira, ele não te toca. Amém. Está passando por lutas? Começa a declarar: eu sei em quem eu tenho crido e Ele é poderoso. Está passando por luta? Você vai declarar: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo. Muito mais. Amém? Você vai declarar: o Senhor é por mim, quem será contra mim? Ele é por mim, quem será contra mim? Amém? Ainda que um exército se acampa ao nosso redor, nós não teremos medo nenhum. Sabe, querido, quando nós sabemos que Deus está em nós, quando nós sabemos que Deus é por nós, nós descansamos. Amém? Nós descansamos. Me lembro de uma história de que um artista plástico fez um desafio para que vários colegas deles pintassem uma tela representando a paz. E muitos artistas internacionais, nacionais, todos eles foram para esse desafio do quadro que pudesse expressar a paz. E cada artista desenhou uma coisa mais linda do que o outro, um céu com aquelas nuvens lindas, tranquilas, céu azul. Desenhou aquela praia deserta, um coqueiro, um coco, um canudinho, uma mesa. Nossa, que lugar tranquilo, que lugar cheio de paz. Desenhou uma mãe com um filho no colo, sendo amamentado. Fala: nossa, que coisa tremenda. Cada um expressava a paz de uma maneira. Mas de repente um artista foi muito estranho. Porque quando ele estava olhando os quadros, havia um quadro que tinha uma tempestade no meio do oceano, com ondas altas, com raios cruzando os céus, relâmpagos. E no meio daquelas ondas havia uma tábua, uma latinha de extrato aberta com a sua lateral apoiada. Você está imaginando? Apoiada. E lá dentro, um ratinho dormindo. E aquele cara ficou admirado. Porque como que esse ratinho consegue dormir no meio dessa tempestade? E Jesus disse: a paz que eu vos dou não é como a paz do mundo. A paz que eu vos dou, ela excede todo entendimento. Ela não é comum. É uma paz no meio da tempestade. Ele está comigo. O Senhor está comigo. Ele está aqui. A tempestade vai passar. Eu posso dormir. Eu posso descansar. Tem uma música que diz que as nuvens estão negras, nós não podemos ver o sol, mas ele continua brilhando. Sim ou não? Já viu aqueles dias que o sol
a gente não consegue ver o céu está negro, a gente não consegue ver nada. Mas sabe qual que é a boa notícia? O sol está brilhando lá em cima, a nuvem vai passar e ele vai voltar a brilhar. Essa é a paz dos filhos de Deus, é que ele não dorme. O guarda de Israel não dorme, o seu Deus não dorme. Amém? Diga: eu preciso de conhecer o Senhor. Sabe, nós precisamos de conhecer, nós precisamos de ter intimidade com o Senhor. Sabe, no momento da dificuldade, no momento da aflição, amém, liga para o pastor, porque você talvez é novo na fé, você ainda está aprendendo, liga para que o pastor te ajude, para que o irmão te ajude, mas o endereço é Jeremias 33:3, clame ao Senhor, Ele tem uma resposta para você. Se você clamar, Ele vai te responder, Ele vai mudar a sua sorte. Não precisa de você ficar abalado. Amém? Amém? Diga: eu não vou ficar abalado. Terminamos de ler Jeremias, versículo 29:13. Estamos caminhando já para o final. A gente fala umas 3 vezes que vai terminar, irmãos. Acho que é a primeira agora. E o Senhor diz o que? Buscar-me-eis. E Ele diz: e me achareis. Querido, coisa boa é saber que você vai procurar e você vai achar. Sim ou não? Ah, eu oro. Parece que o céu está de bronze. Não é assim que às vezes a gente fala? Deus não responde. Mas Deus está trabalhando mesmo que você não veja. Amém? Declare isso sobre a sua vida. Diga: Deus está trabalhando mesmo que eu não veja. Você crê nisso? Diga amém. Pastor, eu estou orando e parece que eu não estou entendendo nada. Eu estou orando e parece que eu não estou compreendendo o que Deus quer. Fala para o irmão que está do seu lado: calma, você vai ver Deus fazendo. Olha aqui para mim. Havia um pintor, um artista que estava pintando um quadro. E ele estava pintando o quadro de cabeça para baixo. A gente olha, fala: não estou entendendo nada. Sabe, querido, deixa eu te dizer, o Senhor está pintando a sua história. Lembrou da música agora? Ele está pintando a minha história, Ele está pintando a sua história. E a cruz é o pincel do autor. E aí o Senhor está pintando, e parece que nada faz sentido. Mas de repente, irmãos, uma passada faz sentido toda a tela. Sim ou não? Uma passada você fala: uau, eu não estava percebendo. Era o rosto de Cristo que estava sendo desenhado. Ele estava de cabeça para baixo, ele estava... Sabe, querido, o Senhor ainda não terminou, então continua confiando. Continua confiando. Ele não terminou, Ele não concluiu. Não precisa de você se desesperar, não precisa de você se enlouquecer. Continue esperando no Senhor. E a palavra diz que os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Eles sobem com asas como águias. Eles correm e eles não se cansam. Eles caminham e eles não se fadigam. Amém? Então não se turbe. Pode vir aqui a galera do louvor. A palavra do Senhor diz, salmista Davi declarou: não se turbe, ó minha alma, porque te afliges dentro de mim. Porque, olha aqui para mim, o salmista Davi falou: porque se turba, porque te afliges dentro de mim, ó minha alma, espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei.